Todos. Meu nome é Rafael, estamos aqui na Nostalvita, dando seguimento nas nossas aulas de hemodinâmica. A gente vem seguindo o nosso mini curso de hemodinâmica. Hoje é a Luísa Andriolo, nosso R2, que vai dar aula para a gente. Ela vai dar aula sobre função mitocondrial, que é algo importante, porque quando a gente vai ver nosso manejo hemodinâmico na beira do leito, fundamentalmente é que a gente ofereça oxigênio e glicose para a célula, para que a célula possa obter energia, né? Uma maneira muito mais proveitosa do que uma situação de anaerobiose. Então, vou deixar a palavra com a Luísa. Agradeço a presença de todos que estiverem nos assistindo. A aula é sua, Luísa. Então, bom dia. Meu nome é Luísa Andriolo, eu sou especializanda do segundo ano do Programa de Especialização de Terapia Intensiva do CETET. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre função mitocondrial. Então, foi tirado, né, de um capítulo do livro, desse de monitorização hemodinâmica, e um dos autores a gente tem o Tebou e o João Leivançan. Então, a gente vai dividir a aula em introdução, a fisiologia da função mitocondrial em diferentes estados de doença, e como a gente vai monitorizar essa disfunção mitocondrial. Então, a mitocôndria nada mais é do que a força motriz da célula, ela que vai gerar energia através da produção de ATP. 90% do oxigênio que a gente acaba consumindo no organismo é transmitido para a mitocôndria para a geração de energia. Quando a gente tem uma falha no DO2, no delivery de O2, ou no consumo de oxigênio, para a produção de ATP, a gente vai comprometer o metabolismo celular. Quando a gente tem uma falha de delivery de O2, o que basicamente a gente vai ter? Uma falha, então, ou do débito cardíaco, que a gente vai ter algum problema relacionado ao débito cardíaco, não vai estar conseguindo mandar o oxigênio suficiente para os tecidos. Então, a gente tem que lembrar que a gente vai estar dependente, nesse momento, de uma pré-carga, da contratividade cardíaca e da pós-carga. A gente vai depender da hemoglobina. Nesse caso, a gente pode ter uma anemia, uma hipoxemia anêmica. A gente pode ter um problema em relação à saturação de oxigênio ou ao PaO2. Então, todos esses fatores vão estar relacionados para a gente conseguir ter uma melhor oferta de oxigênio e um delivery de O2. Então, se a gente tem um problema relacionado ao débito cardíaco, a gente pode falar que a gente tem uma hipóxia circulatória. Se a gente tem um problema com a hemoglobina, a gente vai ter uma hipóxia anêmica. E se eu tiver um problema com a saturação e em menor proporção o PaO2, eu vou ter uma hipóxia hipóxica. Em algumas situações, a gente pode ter a disóxia. Então, a gente tem o oxigênio, ele está sendo entregue, só que de alguma forma, né, tem alguma alteração, normalmente mitocondrial, em que o organismo não consegue absorver esse oxigênio. E aí a gente vai ter esse comprometimento de metabolismo celular, geração de energia, de ATP e geração de energia. Então, a fisiologia da função mitocondrial. Então, todas as células do nosso organismo, elas possuem mitocôndria, exceto os eritrócitos. A gente tem algumas funções da mitocôndria, além das que a gente conhece, que é a geração de energia, né? Como a regulação do cálcio, produção de hormônios, e elas auxiliam nas vias de morte apoptótica. Em relação a algumas informações gerais sobre as mitocôndrias, então ela tem normalmente de 1 a 3 microns de diâmetro, e ela tem o seu formato dependendo do tecido em que ela se encontra. Elas podem ser poucas ou milhares, né? Então, dependendo da necessidade metabólica do organismo. Então, por exemplo, um cardiomiócito, um hepatócito, a gente vai ter uma quantidade muito maior de mitocôndria, porque esses tecidos precisam muito mais de energia. A gente tem 37 genes para a produção de RNA, e a gente anatomicamente divide em duas porções. A gente tem a membrana interna, que é essa que a gente vai ter, então, essas cristas, né? A gente vai ter a matriz mitocondrial, que a gente vai ter dentro da matriz, então, DNA, grânulos, ribossomos, enzimas. A gente vai ter os complexos de proteínas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que são os transportadores de elétrons. E a gente vai ter a membrana externa. A membrana externa ela é composta de lipídios e de proteínas, e ela tem os poros. Então, a gente vai ter a entrada de adenosina difosfato, do ADP, né? Vai ter toda a metabolização, e aí vai ter a saída de ATP, que é a adenosina trifosfato, e a geração de energia.
Então, falando um pouquinho sobre os complexos de proteínas que a gente tem. Então, a gente tem dentro da mitocôndria 5 complexos. A gente tem o complexo 1, 2, 3, 4 e 5, que são os transportadores de elétrons. Então, através deles, no final de todo esse processo, a gente vai acabar gerando de 28 a 30 ATPs e a liberação de energia para a célula. A gente tem os mais conhecidos é o complexo 1 e 2, que é o NADH, que ele vai ser reduzido em NAD+, e o FADH2, que é reduzido em FADH+. E a gente tem os portadores de elétrons. Então, a gente vai ter a coenzima Q10, que é essa daqui, que é a mais conhecida como ubiquinona, e a gente vai ter o citocromo C. Então, assim, quando a gente fala, então, em relação à produção de energia. Então, lá no início, a gente vai ter a glicose, ela vai ser quebrada, então, e vai ser gerado o piruvato. Nessa quebra, a gente vai acabar gerando 2 moléculas de ATP. Então, o produto da degradação da glicose vai ser o piruvato. O piruvato vai ser, então, vai acabar entrando dentro da mitocôndria e vai ser transformado em acetilcolina. Então, o ciclo de Krebs, que é onde vai iniciar, ele é reabastecido pela acetilcolina. Então, aqui a gente vai acabar gerando mais 2 ATPs, e aí eles vão para a cadeia transportadora de elétrons. Então, vão passar pelo NADH, FADH, coenzima Q10, complexo 3, 4, 5, vão gerar um pouco mais de energia e vão gerar de 28 a 30 ATPs. Quando a gente tem o consumo de oxigênio pelas células, então, como a gente comentou antes, 90% do oxigênio que a gente consome, ele vai direcionado para a mitocôndria para a geração de energia. 1% desse oxigênio é utilizado para a produção de espécies reativas de oxigênio. Essa utilização de 1% é normal. Agora, quando a gente tem uma sepse, algo que tem alguma disfunção orgânica, então o tecido está um pouco mais em sofrimento, a gente acaba produzindo mais espécies reativas de oxigênio, isso é mais deletério para o organismo porque ele é tóxico. Quando a gente tem disfunção, então a disfunção mitocondrial em diferentes estados de doença. Então, como a gente comentou antes, a diferença entre hipóxia e desóxia. Então, hipóxia, basicamente, eu não tenho a oferta de oxigênio, e aí a gente vai ter, então, dependente do débito cardíaco, da hemoglobina e da saturação de oxigênio em maior proporção. E a desóxia é quando eu tenho oxigênio ali, ele está disponível para a célula, mas por algum mecanismo a célula não consegue absorver esse oxigênio e transformar em energia. Então, quando a gente tem alguma disfunção mitocondrial, independente da cadeia, né, em ciclo de toda a cadeia transportadora de elétrons que a gente vai ter, a gente tem essa alteração e a gente não consegue utilizar esse oxigênio. A gente chama isso de desóxia. Então, alguns exemplos que a gente tem em relação à desóxia, então, a deficiência de alguns cofatores, como, por exemplo, a gente tem a deficiência de tiamina. Ele vai interferir ali na glicólise. Então, lá no início do ciclo de captação de oxigênio e geração de energia, eu já tenho um impedimento, então eu não consigo gerar todo o processo e acabar gerando energia. A metformina, ela normalmente atua inibindo o complexo 1. Então, até a gente tem um pouquinho de geração de energia, a gente acaba indo para o ciclo de Krebs, mas inibe aqui o complexo 1, a gente não consegue ser a cadeia transportadora de elétrons, formar de 28 a 30 ATP e ser liberado. Então, acaba interferindo em relação a isso. O dinitrofenol, o cianeto e o monóxido de carbono, eles podem bloquear o complexo 4 e também a transcrição de alguns genes para a produção, né, de proteínas que acabam fornecendo a energia da célula. Alguns antibióticos, então, a parede celular às vezes impede que a molécula de ATP saia, né, e às vezes acaba inibindo a transcrição também. O óxido nítrico, normalmente, ele acaba alterando o complexo 4, então acaba interferindo aqui no finalzinho. E a sepse, então, normalmente, ela acaba interferindo em genes que codificam proteínas mitocondriais, e aí a gente não consegue, da mesma forma, gerar energia. Então, a gente pode ver que existem várias alterações em pequenas partes de toda a respiração mitocondrial. Se tiver alguma interferência, a gente não consegue gerar energia necessária para aquele tecido. Então, como que a gente vai monitorar o funcionamento mitocondrial?
Então, eu vou ter algum exame, eu vou coletar um exame de sangue e vou ter o resultado, não, a mitocôndria está funcionando bem ou não, a mitocôndria não está funcionando bem. Poderia, mas infelizmente a gente não tem com tanta facilidade isso. Então, a gente precisa de alguns outros algoritmos, alguns outros cálculos, alguns exames mais especializados para a gente conseguir avaliar se a gente tem alguma disfunção mitocondrial. Então, por alguns monitores dentro da UTI até a gente poderia conseguir, pela espectroscopia de ressonância magnética, que o lactato e o consumo de oxigênio eles não são específicos para a função mitocondrial. A gente às vezes acaba utilizando, mas eles podem ser afetados por outras situações. Então, eles não são tão fidedignos, a gente acaba considerando no global, porque a gente não vai avaliar um parâmetro isolado, a gente vai avaliar vários parâmetros, mas é algo que isoladamente a gente não vai considerar. Então, para a gente avaliar, será que eu volto daqui? Monitoramento? Então, para a gente monitorar o funcionamento mitocondrial, a gente tem diversas formas. A gente pode avaliar a relação lactato-piruvato, proporção de corpos cetônicos arteriais, consumo de oxigênio, saturação de oxihemoglobina microvascular, tensão de oxigênio nos tecidos e nas mitocôndrias e o estado redox mitocondrial. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Então, iniciando a relação lactato-piruvato. Quando a gente tem a glicose, ela é quebrada e a gente acaba gerando piruvato. Em condições aeróbias, a gente vai gerar acetilcolina, que vai ser o substrato para o ciclo de Krebs e a geração de energia. Quando a gente tem uma condição anaeróbia, esse piruvato, ao invés de entrar dentro da célula e ser metabolizado e virar acetilcolina, vai acabar gerando lactato. Então, essa relação lactato-piruvato, a gente consegue avaliar da seguinte forma. Quando a gente tem o lactato pelo piruvato maior do que 25 e o lactato maior do que 2, a gente consegue perceber que o paciente tem condição anaeróbia, então o piruvato ele não consegue ser convertido em acetilcolina, ele vai ser convertido muito mais em lactato. Então a gente vai ter a proporção de lactato muito maior do que a de piruvato. E o lactato que a gente for avaliar ele separadamente também vai estar alterado. Agora, se eu tenho uma relação lactato-piruvato menor do que 25, mas o lactato está maior do que 2, a gente percebe que a gente tem uma alteração na metabolização do piruvato. Então, o lactato, de alguma forma, ele vai acabar sendo convertido, né? O piruvato vai acabar sendo convertido em pequenas quantidades em lactato, mas a gente vê que não é uma quantidade tão absurda, né, e tão grande, para a gente ter essa relação acima de 25. Então, a gente vê que tem a alteração do metabolismo do piruvato, então algo está impedindo que o piruvato entre dentro da célula, seja convertido em acetilcolina e vá para o ciclo de Krebs e para o complexo, o transportador de elétrons. Como é que a gente pode avaliar, então, essa relação? Né? Não é por exame de sangue, a gente normalmente faz por microdiálise. Né? A microdiálise, a gente vai usar alguns catéteres implantados em leitos de tecido, como cérebro, tecido subcutâneo, músculo, fígado e rim. E a gente consegue fazer essa relação. A proporção de corpos cetônicos arteriais. Então, para a gente gerar energia para o organismo, a gente precisa de glicose. Quando o organismo está sem glicose, ele acaba retirando, né, quebrando, fazendo uma lipólise, quebrando do fígado para a gente conseguir gerar energia. Então, a gente vai fazer uma gliconeogênese. E nesse mecanismo, a gente acaba gerando, né, pela produção hepática, acetoacetato e beta-hidroxibutirato, que são corpos cetônicos arteriais. Quando a gente tem a relação entre esses dois maior do que 1, é algo normal. Agora, quando a gente tem uma relação entre acetoacetato e beta-hidroxibutirato menor do que 1, a gente tem uma alteração hepática que pode acabar gerando uma disfunção mitocondrial e a gente não consegue absorver esse oxigênio e gerar energia necessária para determinado tecido. Em relação ao consumo de oxigênio, então, 90% do oxigênio que a gente acaba inalando, né, acaba sendo utilizado pelas mitocôndrias para a produção de energia. Então, como que a gente vai avaliar o consumo de oxigênio? Então, o VO2. Né, o VO2 nada mais é do que a gente pegar o débito cardíaco e dividir, né, pelo conteúdo arterial de oxigênio e o conteúdo venoso de oxigênio. Isso a gente acaba obtendo uma amostra de sangue arterial e de artéria pulmonar e o conteúdo arterial de oxigênio. Então, a gente vai depender da hemoglobina. Em alguns lugares falam 34, alguns em 39, né, a multiplicação pela saturação de oxigênio arterial ou venosa, dependendo
de qual delas que a gente vai estar calculando, e o PaO2. E aí a gente consegue calcular qual é o VO2. Então, normalmente a gente acaba fornecendo, é fornecido para o organismo mais ou menos 1.000 ml por minuto de oxigênio e é consumido normalmente 250 ml por minuto. Então, o que acontece? É como se a gente fosse pensar, saindo ali da horta, a gente tem, por exemplo, 100% de oxigênio. Então, não tem nenhum problema com o fornecimento de oxigênio. Tem 100% de oxigênio ali. O oxigênio ele vai passando pelos tecidos e pelo organismo e vai sendo absorvido, né, conforme a necessidade. Normalmente, o organismo ele vai absorver 250 ml por minuto. Então, de 25% a 30% desse oxigênio. Então, o oxigênio, quando ele retorna, né, para os vasos venosos, normalmente ele deveria estar entre 70% e 75%, porque apenas 25% a 30% dele foi consumido pelos tecidos. Agora, se eu tenho um oxigênio que está saindo a 100%, e quando ele volta na saturação venosa mista, saturação venosa central, em 95%, então quer dizer que o organismo está fornecendo oxigênio, mas de alguma forma os tecidos não estão conseguindo captar esse oxigênio. Né? Então tem algum problema mitocondrial que está gerando isso, então alguma disfunção em algum complexo ali dos transportadores de elétrons, ou o oxigênio não está conseguindo entrar na mitocôndria, então tem alguma disfunção, a gente não consegue fazer a transcrição de genes para a produção dessas proteínas, então o organismo não consegue absorver e acaba voltando quase todo o oxigênio que não deveria, né, que o organismo deveria ter consumido. Ou se a gente tem, às vezes, um débito cardíaco muito aumentado, às vezes o sangue passa tão rápido que não dá tempo dos tecidos absorverem esse oxigênio e a gente vai ter uma saturação venosa mais aumentada. Então, a gente consegue avaliar, né, decorrente disso. Então, esse de todos os exames que a gente tem, seria o mais fácil, né, que a gente consegue fazer mais à beira-leite, a gente consegue coletar os exames, né, seria de todos o que a gente tem mais facilidade de ter acesso e avaliar, então, se a gente tem uma disfunção mitocondrial. Qual disfunção mitocondrial? Aí vai depender da situação do paciente clínica, das medicações que ele está usando, o paciente está séptico ou não, e aí a gente vai fazer o nosso raciocínio clínico em relação a isso. A gente pode ter, então, avaliar a saturação de oxihemoglobina microvascular. Então, a saturação de oxigênio do tecido, né, que é o FeO2, ela usa uma técnica de infravermelho pela espectroscopia, que é o NIRS, que eles falam. Então, a gente consegue avaliar dessas duas formas, assim, basicamente, né? Esse NIRS, então, normalmente a gente vê como essa imagem aqui, então, normalmente eles colocam na eminência tenar, né? E o normal é entre 67 e 95, e aí a gente tem a oximetria de pulso, para monitorar, então, a porcentagem de hemoglobina oxigenada no sangue arterial, enquanto o NIRS, que é esse outro, mede as mudanças de desoxihemoglobina em microvasculaturas, então, arteríolas, vênulas, capilares, dentro do tecido em investigação. A tensão de oxigênio nos tecidos, então, o PTO2, né, que a gente acaba falando bastante. Então, o PTO2 ele representa o equilíbrio entre o suprimento e o consumo de oxigênio. Então, a entrega e a utilização de oxigênio. Né? Quando a gente tem um fornecimento de oxigênio, uma queda de fornecimento de oxigênio, a gente não consegue atender às necessidades metabólicas locais e a gente vai ter uma alteração, então, no metabolismo e na produção de energia. A gente consegue avaliar o PTO2 por alguns eletrodos, que são os eletrodos de Clark, que é algo que a gente também não tem com tanta disponibilidade. E, por fim, a gente tem o estado redox mitocondrial. Então, o estado redox é quando a gente tem a redução, então, por exemplo, do NADH, do NADH+, e NADH. Então, quando ele acaba doando um elétron, e aí, pelo estado redox mitocondrial, a gente conseguiria monitorar de forma não invasiva, usando um fenômeno de autofluorescência. E aí a gente vai ver em relação ao transporte de elétrons, se ele está alterado ou não. Só que nesse caso a gente consegue ver só do complexo 1, né, que é o do NAD para o NADH. Então a gente conseguiria avaliar se tem alguma alteração nesse estado redox e aí a gente, consequentemente, entenderia que tem uma disfunção mitocondrial, mas aí só desse complexo. A gente não conseguiria ver todas as outras partes da cadeia transportadora de elétrons. Basicamente, assim, a aula ela é um pouco mais complexa, tem bastante coisa que a gente não tem tanto acesso,
bastante coisa teórica que é um pouco mais complexa, mas vale a pena dar uma olhadinha no livro, né? É um capítulo curtinho, tem só 10 páginas, mas que vale a pena, acho que é essencial para o intensivista saber, ou pelo menos, de algumas formas, como a gente deveria avaliar a disfunção mitocondrial. É isso. Obrigada. Então, o que eu quis dizer, inicialmente, que acetil-CoA não é acetilcolina, e sim acetilcoenzima A, para quem for assistir às aulas, né? A gente acaba, às vezes, se confundindo por uma semelhança nas palavras. Então, eu queria dizer que a função mitocondrial realmente é algo importante, que a gente dá valor na beira do leito, às vezes até de uma maneira indireta, né? Porque tudo que a gente faz na macro, na microhemodinâmica, é para fomentar oxigênio e glicose para a mitocôndria, tanto que a gente vê ali de uma maneira indireta o lactato como uma oxigenação tissular. A gente só quer oxigenar o tecido porque a gente quer produzir energia, né? A gente tem o oxigênio não é algo estocável como a glicose, então há uma necessidade de segundo a segundo da gente nutrir nossas células de oxigênio, a gente não consegue estocar, né? O PaO2 é, né, o oxigênio difusível na célula e a saturação da hemoglobina rapidamente cai, né? Então é importante que a gente mantenha um fluxo, a gente tenha um débito cardíaco adequado para que a gente possa nutrir nossa célula de oxigênio, já que ele não é estocável. Acho que é sempre importante, né? Fica até meio repetitivo para a gente que é da hemodinâmica falar da fórmula do delírio de O2, mas ela te exerce um raciocínio bacana e realmente você depende do débito cardíaco, mas não só do débito cardíaco, assim como da saturação e da hemoglobina, né? Então, é importante, além disso, olhar no débito cardíaco ou a pré-carga, que vai otimizar teu fluxo, então você só precisa otimizar a pré-carga, se você precisar otimizar fluxo, débito cardíaco. Você pode ter estados de pré-carga mais baixos, do qual você não tenha que otimizar, né? Pós-carga, né? E contratilidade, né? Acho que aí você acabou entrando ali nas tipos de hipóxia. Realmente, você pode ter hipóxia tissular ou por uma hipóxia hipóxica, que é o que nós estamos tendo com os pacientes de COVID, que você não tem como suprir de oxigênio um tecido se você não capta oxigênio, né? Seja da atmosfera, seja na ventilação mecânica, o pulmão está disfuncional, ou você não tem o carreador, que seria a hemoglobina, né? Ou então, assim, se você oferece, né? Se você, ou você não tem o débito cardíaco, ou se você oferece débito cardíaco, oferece oxigênio, oferece carreador, pode ser que você esteja no estado patológico de doença, já de disfunção, de desóxia, que aí você realmente oferece oxigênio e o teu organismo não capta. Isso acho que a gente tem bem fundamentado na sepsia. A sepsia é um misto de shunt, da trombose da microcirculação, com desóxia tissular importante. Essa desóxia é importante que a gente lembre de algo que nem sempre passa na nossa mente, como tiamina, né, principalmente em pacientes dependentes de intoxicação química por álcool, ou até paciente já que a gente, às vezes, precisa repor tiamina ali por algum motivo de desnutrição, outro, né, uma realimentação, algo assim. E, por exemplo, a metformina lembrar que ela tem envolvimento com disfunção renal, o paciente às vezes fica mais em jejum do que a gente gostaria e ainda tem essa alteração que pode nos levar a efeito confusional. Então, a gente volta a tiamina para o paciente na UTI, provavelmente num estado mais de recuperação do que numa fase inicial. É uma medicação que a gente prefere fazer o controle glicêmico mesmo com insulina, mesmo porque a gente não sabe no estado de choque o quanto que um estômago vai estar de gastroparesia ou enquanto aquela região esplâncnica vai estar vasoconstrita, né? O monóxido de carbono, né, e o cianeto, né, o monóxido de carbono menos, já que a gente não é uma referência para queimados, mas tanto o monóxido de carbono quanto o cianeto são intoxicações de pacientes de cena de fogo, porque o monóxido de carbono causa combustão e o cianeto porque, além do niprid, qualquer plástico que queimar libera cianeto para fazer intoxicação. E a gente tem plástico em tudo que é cenário hoje, né? Então, muito provavelmente, boa parte dos pacientes que morreram naquela tragédia da boate também foi intoxicação por cianeto, lembrando que tem um tratamento que é hidroxicobalamina, vitamina B12, né? O lactato, ele
ele, via de regra, mostra para a gente um tecido isquêmico, nos sugere isquemia, mas a gente tem que lembrar que lactato tem outros tipos de hiperlactatemia que não só isquemia. Mas quando a gente tem um lactato na UTI, como hiperlactatemia e ausência de clínicos de lactato, principalmente na sepse, mas nós já sabemos que outras doenças também, outras cores de pacientes, são atrelados ao aumento de mortalidade, então chamou o lactato, pô, acende a luz vermelha, a luz amarela, e você tem que olhar aquele paciente. Mas pode ser que da amarela vá para vermelho, que seja recheio de hipótese, tem que ressuscitar, né? Mas pode ser que da amarela vá para verde, que seja um outro tipo de hiperlactatemia. Então, para você entender isso, você tem que avaliar o paciente, né? Então, realmente, monitorizar o paciente, muitas vezes, às vezes é só um excesso de glicose, ou às vezes uma deficiência de amina, alguma outra coisa assim. Mas lactato alto, até que se prove o contrário, tem que avaliar. A gente, no passado, até quando saiu os catéteres de microdiálise, foi numa época que o neurointensivismo estava assim, né, tomando forma, estava se hipertrofiando, e realmente foram passados alguns catéteres de microdiálise cerebral. Acho que o Rio de Janeiro lá é o pessoal que mais tem experiência, e deve ter experiência com uns 20, 30 catéteres, no máximo. Assim. Acho que a gente teve um ou dois aqui em Curitiba, tá? De passar do catéter de microdiálise, e seria uma monitorização multimodal, a gente acabou muito interessante, principalmente neurocrítico, porque você, além né, do oxigênio tissular, né, além da pressão parcial do oxigênio, que seria tecido, você teria algo mais precoce, ali algo que te mostraria, você otimizaria o fluxo antes de você ter uma alteração de temperatura, de você ter uma alteração de hipóxia mesmo, né? Só pela inversão da relação lactato-piruvato. Né? Então, a microdiálise, ela existe, mas infelizmente ela não é acessível para a nossa medicina ainda aqui no Paraná. Você acabou falando do método de FIX, nós usamos o método de FIC para mensuração de débito cardíaco, uma vez que você sabe o consumo, né, diferença arterial e venosa, e você tem, né, você sabe a diferença arterial e venosa, você tem o consumo, você consegue otimizar o fluxo, e assim, inclusive, que medidas de débito cardíaco são calculadas. Isso me fez lembrar do quociente respiratório. A gente sabe que o quociente respiratório é uma bela medida de difusão, de fluxo, só que ela não é eficaz e efetiva na beira do leito, porque a gente não tem como ficar calculando. Então, o que a gente usa? Uma medida mais grosseira, que seria o lactato e o consumo de oxigênio pela saturação venosa central. Se você usar lactato, se você usa, né, com critério, se você usar consumo de oxigênio pela saturação venosa central ou mista, sabendo também da limitação do método, você usa tempo de enchimento capilar, macrohemodinâmica, frequência cardíaca, você consegue compilar esses dados na tua cabeça e entender mais ou menos se esse paciente ele está precisando ou não de aumentar o aporte de oxigênio tissular. Mais uma vez agradeço a tua aula e agradeço a todos que nos acompanharam aqui. Até a próxima terça-feira.